Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aula. Receba o meu carinho, todo o meu amor. Vamos dar aqui continuidade ao nosso primeiro dia do mês de agosto. Como já falei na aula de português, que seja agosto de tudo que seja positivo nas nossas vidas, não é verdade? Vamos para a história. Na página 54, ele vem trazendo sobre o ciclo do ouro. É um termo novo? Embora nós já estudamos sobre esse tema, tá? Só que com outro nome. Nós vimos o que? Pau-brasil, como ouro. Nós vimos o que mais? A era do gado, como ouro, que era o que? Café com leite, né? O período também do café. A gente viu também o período de quê? Da cana de açúcar. Então, esse ciclo do ouro aqui não é novidade pra gente. É o termo, é o nome, mas o conteúdo em si ainda está fresco na nossa memória. Vamos entender o que está dizendo esse texto, tá? Como em Portugal, né, estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais. Conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo da Antilhas. Lembra de todo o contexto, né? Portugal, né, o rei morreu, então a Holanda deixa de ter esse vínculo com Portugal, que ele tinha esse livre acesso de comercialização, né, com a coroa de Portugal. Quando o rei morre, não deixa um sucessor para o reinado, então o Brasil fica descoberto e quem assume a liderança é a coroa da Espanha. Com isso, a Holanda acaba sendo expulso de Brasil, levando com eles algumas mudinhas de cana-de-açúcar, né? Tá fresco na memória de vocês, na verdade? Então, vamos lá. O que é que acontece aqui? Vocês já estão cientes. Ele foi embora, mas ele conhecia bem esse processo da cana-de-açúcar. Então, Portugal... Agora já então, eles não estavam tendo uma concorrência qualquer. Era uma concorrência com pessoas que conheciam todo o projeto, toda a produção, toda a comercialização, até porque ele tinha essa abertura no período do rei lá de Portugal. Com isso, Portugal, que não é beijo, sempre estava ali procurando os meios para ganhar. Ele encontrou um novo meio. Que meio foi esse? O encontro que houve de minas, ou seja, na verdade, de ouro. Esse ouro aqui, gente, não é mais só um matéria-prima, né? Matéria-prima no sentido de plantação. Cana-de-açúcar, né? O palmadeira é um vegetal. O café é um vegetal, com exceção do leite que vinha do gado, né? Mas... aqui, quando eles falam do ouro, que quando Portugal achou ouro ali em Minas Gerais, é o ouro mesmo, o ouro que é lapidado, que é feito os nossos adereços em termos de joia, anel, aliança, brinco, colar, tornozeleira, pulseira e alguns adereços que alguns países as mulheres gostam de se adornar, né? Desses tipos de joias na área aqui da cabeça. Não é a nossa cultura, mas existe países com as mulheres têm essa cultura de se enfeitar toda, até na própria roupa, no formato da roupa cheio de adereços de joias. Então vamos lá. Assim o ciclo de açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise, evidentemente. Se tu tá tendo concorrente, o que é que vai acontecer? O próprio nome diz concorrência. As pessoas não estão comprando exclusivamente de ti, mas estão comprando em outros locais. Então, aquilo que era exclusivamente seu, de domínio, passa a ser de domínio de outra pessoa. Então, se você não consegue trabalhar a concorrência, você é vencida por ela. Aí, o que acontece? Muitos senhores do Eugênio perderam suas terras e seus escravos, claro, né? Como é que ele ia lidar com tudo isso se ele não estava conseguindo fazer mais a venda por conta da concorrência da Holanda? Então, Portugal começou a procura de uma nova riqueza para explorar. Lembra que eu falei? Já falei isso aqui, ó. Incentivando a busca por metais preciosos.
Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo foram eles o responsável. Estão lembrando dos bandeirantes? Lembra da nossa frase-chave entre lutas e glórias? Olha isso aqui de novo. Encontraram ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser principal atividade de exploração de Portugal. Pronto. Com a crise da cana-de-açúcar, que era o pico, né, que era a chave mestra da economia, com a chegada da concorrência ali da Holanda, precisavam um outro meio para se tornar como se diz, a chave de Portugal. Portugal não gostava de ficar por baixo, não. Ele sempre estava ali procurando um meio para estar por alto, né? Então, ele encontrou ouro. E ele começou a explorar esse ouro. Olha só o que diz. A primeira pessoa a se instalar na região encontraram nascer em qualquer estrutura. Não havia moradias, alimentos ou remédios. Quando houve a chegada, na verdade, ele está se referindo às chegadas aqui, não tinham todo esse aparato com a vinda da família real para o Brasil. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, né? Vendedores ambulantes. Eram conhecidos como negros de ganho. Mas na maior parte do que ganhavam ficava para seus donos. O que é que ele está dizendo aqui? Vamos resumir. Está dizendo que esses escravos vinham, né? Eram exportados e eles eram colocados no Brasil e lá ia ter diversos meios de trabalho. Tudo que ele ganhava, na verdade, não era deles. Voltava para os seus senhores. Inclusivamente a retirada do ouro, tá, gente? Aí ele continua. A exploração do ouro dependia do escravo negro que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro d'água, porque tinha de procurar o ouro nos rios e em suas margens e no leito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tinha que passar o dia todinho, né, dentro das minas, ali catando. Por isso, talvez vocês vão ver em algum local pessoas negras. Até mesmo hoje tem, tá, gente? Pessoas que trabalham procurando os mineradores, pessoas que trabalham nessa busca por ouro. E hoje não tão somente pessoas negras, mas também tem pessoas brancas nesse processo de busca. Aí lá com a peneirinha, olhando assim se é pedra, se é ouro, se é mineral, o que é, para vender aí, porque é bem cômodo. Quando eu digo cômodo, traz bastante dinheiro, né? E tem pessoas que enriqueceram com o achado de joias preciosas, né? Como diamante, esmeralda, topázio, aí vai essas pedras, cara, tá? Continuando. Frequentemente ficavam doentes e por esse motivo trabalhavam em média apenas 8 anos. Gente, não tem como a pessoa viver muito com a vida que tinha os escravos. Os escravos trabalhavam, vamos dizer, praticamente 24 horas por dia. Não tinha uma alimentação saudável. Provavelmente era o que sobrava. Existe até uma teoria, um mito, né, que hoje muitas pessoas não comem leite com manga porque diz que faz mal. Não faz nada de mal não, tá, gente? Eu, se fizesse meu ratinho morrer há séculos. Há séculos não, né? Há anos, porque eu tenho esse hábito, eu adoro manga com leite. E faz din-din gourmet, e faz, né, bolo de manga, e vai o leite, vai o ovo. Então, isso é uma cultura que foi criada, segundo historiadores, tá? Porque os senhores não queriam que eles se alimentassem, né, do leite, que para eles leite era para os senhores, né? E não para escravos. Por conta disso, eles adoeceram pela até a forma do local que eles dormiam. Era muita aglomeração. Então, se um adoecia, o outro provavelmente acabava adoecendo também, tá certo? Com os maus tratos, continuavam. Maltratos em todos os aspectos. Física, né? Com o sentido do chicote mesmo, sabe? Aquele castigo físico, moral. Ouvia muitas coisas que não era bom para a mente,
tá bom? Então, era abuso em todos os aspectos, físico, moral, financeiro, porque o que eles achavam não era dele, acabava sendo tirado pelos senhores, era muito complicada a vida dos escravos. Como eu já falei, graças a eu não nasci nesse período, né? Trabalhava em média apenas 8 anos, porque, né, morria de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. Olha aí, professora, eu não entendi. Comprar a sua alforria? Isso. Pronto. Faz de conta que ele encontrou ouro e encontrou o suficiente, né, para dar aos seus senhores e ficar para ele, ao ponto de comprar sua alforria. O que era isso? Ele chegava para o dono dele e disse: olha, eu não quero mais pertencer ao senhor. Eu tenho X ouro e o senhor me deixa livre. A partir de hoje eu não pertenço mais à vossa pessoa. Né? Eu quero ser dono de mim mesmo. Então, o seu senhor assinava ali um documento e dizia: ok, né? Me dá o ouro e pode ir embora. Acontecia, gente, mas tinha senhor que recebia o ouro do escravo, mas ele não, como é que se diz, cumpria a sua palavra, tá, gente? Teve muitos escravos enganados, mas também teve muitos libertos, graças a Deus, né, nesse período. Aí, ó, o governo português cobrava impostos muito altos. Isso aqui já tá batido demais, a gente já sabe conhecer isso aqui demais. Sempre foi assim. Sempre Portugal amou puxar ali das pessoas, né, brasileiras, das pessoas trabalhadoras, ou seja, dos menos favorecidos, né, das pessoas com uma renda per capita bem baixa, né? Ou seja, aos donos dos escravos, certo? Aqui também, que se refere, ele falou assim, que aos donos dos escravos, né? Exatamente. Todo o contexto histórico, se você for avaliar, esses impostos eram cobrados em todos os aspectos. Chegou um período também que eram sido cobrados deles também. Por quê? Imagina, os escravos trabalhava procurando ouro. Para onde ia esse ouro? Para os seus senhores, na verdade. Então, coroa de Portugal, que não é besta, sabia que quem tinha o ouro não era o escravo em si, mas quem? Os seus senhores. Então, ele também explorava por conta disso, tá? Mas no aquele aspecto que a gente deu, vocês vão lembrar que sempre foram cobrados impostos e pessoas perdiam casas, né? Perdiam filhos, né? Porque não tinham o que dar, acabava sendo retirado dos seus filhos para ir trabalhar na casa dos senhores por conta que não tinham dinheiro para pagar o imposto. Gente, isso é um absurdo. Vamos lá? 55, primeira questão. Escreva o motivo. Página 55, escreva o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil. Foi falado lá no início, lembra? Daí da chegada da Holanda, né? Com a questão da concorrência, como que foi, né? Segunda, preencha os espaços completando a frase abaixo. Quem encontrou o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais foram os quem? Os bandeirantes de São Paulo. Né? Eita, professora, a senhora leu direto. Um bônus para vocês, meus amores. Terceira, pesquise e escreva como se deu o povoamento da região de exploração do ouro no atual estado de Minas Gerais, sobretudo sobre as péssimas condições de vida encontradas pelas primeiras pessoas que chegaram na região. Vocês vão dar uma pesquisadazinha na internet, no Google, ler no livro de novo, tá bom? 56. Pinte uma letra sim e outra não e descubra o nome do atual estado onde começaram as primeiras explorações
de Minas. Fácil, né, gente? Essa tá demais. Quinta, marque a resposta correta. Quem fazia a extração do ouro? Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como. Sexta, explique com suas palavras o que eram negros de ganho. Sétima, na página 56, tá? Quais atividades os escravos negros exerciam? Oitava, pinte o quadro com a resposta correta. A mineração do ouro dependia dos... B, na época da exploração do ouro, os escravos passaram boa parte do dia com o quê? Com as pernas para onde? Como era lá, tá? Aí, ó, na 57 diz o seguinte: observe a imagem do trabalho de mineração e responda as perguntas abaixo. Perdão. A, como se chama a obra? B, quem é o autor? C, descubra o trabalho escravo apresentado na gravura. 10ª questão, observe as fotos a seguir de como está hoje em dia a região das minas, ciclo do ouro. Lembra do ouro literalmente aqui, né? A pedra, né, preciosa, lapidado para fazer lá as joias, entre N coisas que você possa imaginar, tá? Escreva as diferenças e as semelhanças desses locais em relação à cidade onde se vive. Semelhanças, diferença. Página 58, 11. Observe as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou e escreva a explicação. Aí tem lá a frase, tem lá a imagem, tá? Dois negros lá subindo aí, trazendo ouro. Foi isso aí. E na outra, ele literalmente no processo duro, pesado, né? Que era a busca do ouro mesmo. 12. Faça a correspondência. 1. Impostos muito altos aos mineradores. 2. Sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência. 3. Fabricação de artesanato e venda ambulante, perdão. Aí você vai dizer quem é. 13ª, observe as imagens de locais constituídos. Observe as imagens de locais construídos na região das minas, ciclo do ouro, e escreva onde o ouro foi encontrado, empregado nas construções e sua opinião sobre esse fato. Aqui você vai observar a imagem e você vai dar o seu ponto de vista, ok? Tchau! E até o próximo vídeo aula.